O tema da live é perdão. Pessoal, já quero pedir para vocês que estão chegando aqui que é interessante vocês terem um papel e uma caneta para fazer anotações. Eu também tenho as minhas anotações aqui, ó. Eu anotei umas coisas para quê? Para eu não ficar falando um monte de coisa sem ordem. Porque esse tema aqui da live de hoje é um tema super importante, super especial e muda a nossa vida, né, gente? Muda a nossa vida, né? Perdão é algo poderoso. Agora, minha pergunta para vocês aqui já responderem para mim. Sob ponto de vista de vocês, perdão é algo religioso? Ou é algo espiritual? Não tem resposta certa, tá? É só para saber mesmo como que vocês enxergam o perdão. É espiritual ou é religioso? Como que vocês enxergam isso? Tá na Bíblia, né? Eu lembro... Eu voltei a estudar a Bíblia recentemente. É espiritual, diz a Denise. Eu acho que é espiritual, diz a Fabiana. Eu voltei a estudar a Bíblia ultimamente, porque eu tô assistindo um chamado pra voltar a estudar. Só que eu sou de uma família cristã e quando eu era mais jovem eu estudava muito a Bíblia, muito mesmo, eu ensinava sobre a Bíblia e tal. E eu lembro de ter várias citações na Bíblia que falam sobre o perdão, né? Fala inclusive sobre perdoar, né? 70 vezes 7, ou seja, né? Perdoar sempre. E tem uma parte da Bíblia também que fala, isso eu tô lembrando lá de antigamente, tá, gente? Não são agora coisas atuais que eu tenho estudado. Eu tinha uma visão um pouco distorcida da Bíblia antigamente. Então, agora, com esses meus novos estudos aqui, eu quero distorcer um pouco a visão que eu tinha da época. Mas então o que eu lembro é isso. Eu lembro também uma outra passagem que falava que... Como é que era? Que... Perdoe os teus inimigos e Deus te perdoará. É algo assim também, né? E eu acho que isso tem a ver, tá? Com quando tu perdoa os outros, não é nem Deus, né? É a gente mesmo. Talvez é isso que a Bíblia queira dizer, do meu ponto de vista e do que eu entendo, sabe? Sobre isso. Bom, pessoal. Então tá, gente. Vamos começar. Vamos começar com o que é perdão. Vamos lá. Preparei até materiaizinhos aqui pra gente falar. O que é perdão? O perdão, ele é pra gente. Ele é para quem dá o perdão. E não é para aquela pessoa que você precisa perdoar, que fez afronta pra ti, que você se sentiu afrontado, tá? Então, o perdão não é pro autor da afronta. Por exemplo, eu quero perdoar o seu Pedro. Tô inventando, tá? O perdão é pra mim, não é pro seu Pedro. Perdão é recuperar o meu poder de volta. O meu poder que eu perdi ao não querer ou não perdoar. É assumir a responsabilidade por como eu me sinto. É uma habilidade que requer treinamento igual jogar futebol. Gente, perdão é treinamento total, sabe? Diário. Depois vocês vão entender um pouquinho mais o porquê que eu falo que é isso. Maior controle sobre os meus sentimentos. Quando eu perdoo, significa que eu tenho um controle maior sobre esses sentimentos. Melhora a minha saúde física e mental, inclusive tem vários artigos científicos mostrando isso, que melhora muito questões de saúde cardiovascular, cânceres, problemas de pele, fibromialgia, enfim, várias questões físicas, elas melhoram com o ato do perdão. Faz você ser o herói e te tira do papel de vítima. Isso é muito poderoso.
Agora, o que não é o perdão? Muitas pessoas não querem perdoar porque elas acham que vai livrar a pessoa do que aconteceu, tá? Então, perdoar não é fechar os olhos para o desrespeito, ou seja, não é fechar os olhos para o que aconteceu. Não é esquecer o que aconteceu. Não é isso, gente. Eu já ouvi essa frase, né? Perdoar é esquecer. Não é. Não é esquecer. Até porque, gente, se a gente precisa perdoar alguém é porque a gente se magoou. E mágoa é aprendizado, requer amadurecimento. Então, perdão não é negar ou minimizar o seu sofrimento. Não é minimizar aquilo que tu passou. Não significa reconciliamento. Não é porque eu vou perdoar alguma coisa que eu vou me reconciliar com essa pessoa. Não significa desistir dos seus sentimentos, certo? Então agora a gente já entendeu o que é perdão e o que não é o perdão. Ó, gente, sobre alguns estudos que eu falei pra vocês, tá? Eu não vou aqui trazer os estudos científicos, mas é interessante saber que eles existem. E alguns estudos científicos mostram que pessoas que perdoam mais têm menos problemas de saúde. Por quê? Porque, claro, teria que trazer o artigo para te mostrar, né? Mas quando a gente tem algo a ser perdoado, ou seja, tem uma mágoa aqui dentro referente a alguém ou alguma coisa, a gente coloca muita energia para manter essa mágoa viva, essa lembrança viva. Isso requer energia, certo? E o nosso corpo, ele sofre impacto com isso. Por gastar energia nisso, obviamente isso vai afetar a nossa saúde. Então as pessoas que têm mais facilidade em perdoar, elas têm menos problemas de saúde. O perdão gera menos estresse, porque como a gente gasta muita energia remoendo a mágoa, a gente fica mais estressado também. Pessoas que culpam outros pelos seus problemas apresentam índices mais altos de doenças cardiovasculares e cânceres. Isso é documentado, é comprovado em muitos artigos. Eu não vou trazer nenhum aqui. Há anos atrás, inclusive, em um congresso eu dei uma palestra sobre isso, especificamente sobre perdão e câncer. E eu achei muita coisa, muito artigo relacionado a isso. Pensar em não perdoar aumenta a pressão arterial, tensão muscular e baixa a imunidade. Por que isso acontece? Imagina assim, gente. Imagina que a tua mente é uma casa. Certo? Então imagina uma casa, faz de conta que a tua mente é essa casa. Agora imagina que a casa, ela tem vários cômodos, certo? Cômodos maiores, cômodos melhores, maiores, menores, melhores, piores. Tem a suíte master, tem o quartinho de empregada, tem o lavabo, tem a suíte com banheira, tem a despensa, tem a sala de visitas. Pensa que tem vários compartimentos, com vários quartos e vários lugares, maiores e menores então. Certo? Deixa eu até colocar uma imagem aqui para te visualizar. Aqui. Então tá. Então, atualmente é isso aqui, com vários compartilhamentos. Aí agora imagina, então, dentro desses compartimentos, tu como sendo dono da casa, imagina que tu aluga cada pedacinho da tua casa, desses espaços maiores ou menores, tu aluga para quem tu quiser.
agora pensa então nas tuas mágoas e nas tuas feridas. Qual parte da tua casa essas mágoas e essas feridas ocupam? Elas alugam qual parte? Elas alugam o quartinho ou a suíte master e toma banho na banheira com água quente? Ou ainda, além de alugar isso ali, ela ainda deixa objetos espalhados pela casa inteira. E o aluguel é de quanto tempo? Por tempo indeterminado? Ou o aluguel é diário? Tu que é o dono da casa. É tu que pode saber disso. As regras são tuas. Então, quando a gente é dono da nossa própria casa, a gente coloca as regras de como vai ser esse contrato. Então, como que é o contrato de aluguel para as tuas mágoas? E é interessante a gente refletir sobre isso, pessoal, que a gente começa a pensar quanto tempo eu fico pensando nas minhas mágoas e no que me aconteceu. E quando eu paro para refletir sobre isso, eu fico pensando que talvez eu já tenha alugado uma parte muito grande da minha casa para isso, sabe? Para essas mágoas, para essas questões. E eu vou falar para vocês essa live de hoje por causa de uma live que eu fiz anteriormente, que era o golpista do Tinder. Quando eu trouxe o perfil do psicopata, e como muitas pessoas já passaram por psicopatas nas suas vidas, eu senti que, inclusive eu senti que a gente precisava falar sobre esse assunto. Entende? Então, e eu me dei conta, eu própria, que eu tinha ocupado na minha mente, tinha alugado para essas mágoas e feridas um espaço muito grande da minha casa. E aí, e eu fiquei pensando também, sabe, algumas vezes assim, como tirar isso, né? Como liberar essas mágoas, como liberar isso, sabe? E aí, gente, eu posso pensar assim, tá, se me derem 20 milhões de... Você, tu que tem mágoa aí, tá? Tu que tem uma mágoa aí e já se deu conta que tá ocupando um pedaço muito grande aí da tua casa, que tá dormindo na suíte master, na cama mais confortável da tua casa mental, tá? Se eu te der 20 milhões de dólares, nem de reais, vai, de dólares. Se eu te der 20 milhões de dólares pra ti deixar de dar tanto espaço ou de dar qualquer espaço da tua casa para essas mágoas, para te parar de pensar nelas, tu conseguiria? Pensa que eu tenho tipo um detector que eu vou saber se tu tá pensando. No momento que eu te der o dinheiro, eu vou saber. Se tu pensar, o dinheiro some da tua conta. Tu consegue parar de pensar na história da tua mágoa? Alguém arrisca me contar aqui? Se por 20 milhões consegue parar? Se a resposta for sim, significa que falta uma motivação. Se a resposta for não, ou seja, sim, eu consigo, beleza, então tu não parou de pensar antes porque faltava uma motivação. Se a resposta for não, é porque tá realmente apegado a isso. Se não perdoar,
Não consegue, disse a Denise. Beleza, Denise. E se a gente mudar essa história? Não é mais 20 milhões. Vou criar um outro cenário aqui, tá? Um cenário perturbador. Então agora imagina. É perturbador, tá? Não é mais 20 milhões. Imagina que tem uma arma apontada para tua cabeça. E a pessoa já tá com um gatilho na arma pronto para disparar. A qualquer momento ela pode disparar essa arma. E a única coisa que vai impedir ela de disparar é que tu pare de pensar na mágoa que tu carrega. Se tu parar de pensar, a arma vai sumir. E se pensar, vai atirar. Tu considera que tu conseguiria parar de pensar? Com a arma apontada na tua cabeça, tu conseguiria parar de pensar? Não, disse a Denise. Isso acontece, gente, porque a Jazz diz que sim, pela própria vida, sim. Que ela faria esse acordo de parar de pensar. Sim, disse a Rosa, que seria possível. Nós, não, disse a Michelle. A gente muitas vezes precisa de uma motivação, tá? Para conseguir o perdão ou conseguir mudar as imagens mentais que a gente carrega. O medo faria você parar de priorizar, disse a Ludinha. A gente consegue mudar as imagens mentais que a gente carrega. A gente carrega algumas imagens mentais baseado nos nossos pensamentos. Quanto mais a gente pensa em alguma coisa, mais imagens mentais a gente cria. Eu criei 2 cenários mentais para vocês agora. Eu criei o cenário onde poderia surgir magicamente 20 milhões de dólares na conta, e uma outra imagem mental que seria de uma arma apontada na tua cabeça. É uma imagem mental. Se eu ficar repetindo isso para vocês durante muito tempo, todos os dias eu repito isso, vai chegar uma hora que eu não vou mais precisar repetir. Tu mesmo vai criar essas imagens mentais de uma arma apontada na sua cabeça. É óbvio que eu não quero que vocês criem essa imagem, não desejo isso para vocês. Mas se eu ficar repetindo, vai ser natural e vai chegar uma hora que vai tá tão colado na tua cabeça que tu não vai conseguir mais se desvencilhar. Tu vai achar, inclusive, que a vida é isso, que a vida é uma arma apontada na tua cabeça. Porque tu criou essa imagem mental. Bom, como que surgiu uma mágoa? Existe uma estrutura para surgir uma mágoa. Mas antes disso, eu quero fazer um exercício com vocês para ver se vocês têm uma mágoa, tá? Então vamos lá. O exercício é o seguinte: simplesmente respira. Uma vez. Respira. Outra vez. E agora dá uma revisitada numa ferida pessoal tua que tu possa ter. Que tu imagine que seja uma mágoa que ainda esteja aí. Só pra ver se ela ainda tá mesmo, tá? Porque às vezes não tá não. Mas não tá não. Agora, conta na tua cabeça a história dessa mágoa. Conta na tua cabeça a história dessa mágoa. Faz um resumo, como se estivesse contando pra alguém, mas não é pra alguém não. Tu tá contando pra ti mesmo, tá?
Agora que tu contou pra ti, de forma muito resumida, essa história, como é que tu sente ela no teu corpo? Tu sente no teu corpo? Sente alguma coisa diferente? Sente que de alguma forma mexe com as tuas emoções, esse pensamento e contar essa história? Ainda que sutil. Tu sente alguma coisa? Se tu sentir, é porque é provável que essa mágoa ainda esteja aí. E o motivo de eu querer trazer esse assunto hoje é porque quando eu fiz aquela live do golpista do Tinder e conversei com vocês e eu contei e eu revisitei aquela história, eu vi que ainda tinha mágoa aqui. E eu pensei, caramba, tá na hora de fazer uma live sobre perdão. Agora que tu revisitou, que tu sentiu no teu corpo, que tu percebeu a história que tu contou pra ti, sobre a mágoa, que suposta mágoa, se tem ou se não tem, eu vou te fazer 4 perguntas. E aí lá no comecinho eu pedi pra ti ter papel e caneta, tá? Nessas 4 perguntas aqui, marca sim ou não nas respostas, escreve sim ou não. Se tu não tem papel aí, só mentalmente sim ou não, tá? Lembra que eu pedi pra te revisitar uma mágoa tua e contar a história da mágoa na tua cabeça. Ó, a primeira pergunta, eu vou ler aqui, tá? Você pensa sobre essa situação dolorosa mais do que pensa nas coisas boas da vida? Anota aí sim ou não. Segunda, ao pensar sobre essa situação dolorosa, você fica fisicamente indisposto ou emocionalmente perturbado? Sim ou não? Terceira, quando pensa sobre essa situação, a situação que tu estava pensando antes, tá? Você tem os mesmos antigos e repetitivos pensamentos? Sim ou não? Você se pega contando a história sobre o que aconteceu repetidas vezes em sua mente? Sim ou não? Tem algum sim aí? Ou tem algum não aí? Quantos sim e quantos nãos? Para quem ouviu as 4 perguntas e entendeu e pegou desde o começo. Eu aqui de cara, eu tenho um sim e 3 nãos. Se por acaso tu tem pelo menos um sim, significa, segundo esse estudo aqui, tá? Isso aqui não é da minha cabeça não, tá, gente? É de um artigo científico que eu peguei, tá? Se tem um, pelo menos sim, referente àquela mágoa, significa que sim, tu tá ocupando um espaço mental grande na tua casa. Que essa mágoa, ela tá ocupando um espaço grande, talvez a suíte, talvez a cozinha, talvez um dormitório importante da tua casa. Então ocupa um espaço mental muito grande. E tem uma mágoa aí. E ela pode ser curada. Segundo esse artigo aos quais eu peguei essas perguntas. Tá? Aí deixa eu mostrar pra vocês como que nasce uma mágoa. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, gente. Aqui.
Como que nasce? É esses 3 passos, esses 3 princípios do nascimento da mágoa. O primeiro, você assume uma afronta em termos muito pessoais. Ou seja, tu leva aquilo como feito para te atingir. Foi feito para te atingir. Isso é pessoal. Tu leva pro lado totalmente pessoal. 2, culpa o autor da afronta por como você se sente. A culpa é da pessoa que fez. E 3, cria uma história sobre a mágoa. São esses 3 pontos que criam a mágoa. Então vamos lá. Pensa naquilo que vocês estão lidando, tá? Tu vai levar pro lado pessoal. Ah, ele fez... sei lá. O que que fez? Vamos pegar o caso de... Imaginei uma coisa agora, tá? Imagina um casal pronto pra casar, tá? Tá tudo certo o casamento, tá tudo ok lá, festa pronta, vestido de noivo alugado, tudo pronto. O noivo desiste do casamento 1 semana antes do casamento. Desiste do casamento. O que essa noiva, o que pode acontecer com a noiva? Ela vai levar pro lado pessoal, do tipo, ele desistiu de casar comigo, ele é comigo isso. É porque eu não sou boa o suficiente, eu não sou mulher o bastante, eu não sou a mulher para casar. Aí culpa o autor da afronta. Aí ela vai se sentir sozinha. A culpa é do João. O João praticamente me largou no altar. E ele me deixou sozinha. Então eu me sinto sozinha agora. E a culpa por eu me sentir sozinha é do João. Aí, a criar história sobre a mágoa. Porque ele me largou praticamente na porta do altar. E agora eu tenho dificuldade de me relacionar com outros homens porque o Joãozinho me largou na porta do altar. Então essa é a história que eu conto. Vocês veem, gente, que é assim que nasce a mágoa? Leva pro lado pessoal, culpa o autor da afronta e cria uma história. Quem se identificou com isso? Com esses 3 pontos. Cara, esses 3 pontos aqui, ó. Meu, quando eu aprendi isso, só o fato de eu aprender isso ali já me libertou, sabe? Porque daí quando a gente começa a entender racionalmente como as coisas funcionam, tu percebe que tu só tá seguindo um padrão. Dependendo do que tá lidando aí, né? Só tá seguindo esse padrão. E aí existe uma outra coisa, tá? Que são regras. Regras não executáveis. O mundo é feito por regras. Por exemplo, para te andar, tu tem que andar em uma mão, tem uma via de mão única. Se é uma via de mão única, tu é obrigada a andar nessa mão. Se eu entro ao contrário, o que vai acontecer? Eu vou bater o carro logo de cara, eu já vou parar ali. Não tem como eu fugir dessa regra. Vocês concordam comigo? Se é uma via de mão única, não tem como eu fugir dessa regra? O que mais?
regra é de que eu vou dirigir meu carro, eu só consigo pensar nessas coisas agora, sentada no banco de motorista, dirigindo o carro. Eu não consigo, vocês concordam comigo que eu não consigo, que é uma regra isso? Então eu não posso sentar no capô do meu carro para dirigir o carro. É uma regra. Eu tenho que sentar no banco do carro. Isso é uma regra executável. Certo? Beleza. No entanto, nós criamos regras não executáveis para as pessoas que estão ao nosso redor. E quando elas quebram essas regras, elas ferem essas regras, a gente vai ali no passo 1, assume uma afronta em termos muito pessoais. Que seria, por exemplo, eu contei para vocês há 2 lives atrás, para quem estava nessa live, eu contei que eu tinha assistido o Golpista do Tinder e eu contei uma história onde eu caí numa história muito parecida com o Golpista, embora não tivesse nada a ver com o Tinder, né? Não tinha nada a ver com isso, mas aconteceu isso, uma coisa muito parecida comigo, certo? Qual que era a minha regra não executável que eu tinha criado lá? No caso dessa pessoa, a minha regra não executável era: não pode trair, não pode enganar, não pode roubar, não pode mentir. Essas eram as minhas regras. Mas eram regras não executáveis para outra pessoa. Faz sentido? Então, são as minhas regras. Mas não é executável para outra pessoa. Porque se a outra pessoa traiu, enganou, mentiu, não é uma regra executável. Faz sentido? Beleza. Então, é aí, gente, quando a gente cria essas regras não executáveis, ou, por exemplo, poderia ser a pessoa que largou a esposa no altar, a namorada, a noiva no altar, que ela contou essa história, que foi largada no altar. A regra para ela é: não me abandone. Mas essa é uma regra dela, não é executável para outra pessoa. Se outra pessoa abandonou, não é executável para outra pessoa. Então ela criou uma regra não executável. Ou eu me sinto traída pela minha empresa porque eu trabalho há 10 anos na empresa e eu acho que depois de 10 anos eu devo ser promovida. E aí a promoção não vem. E aí eu me sinto traída pela empresa. Só que eu não me dei conta que eu criei uma regra que não é executável para a empresa. A regra é executável na minha cabeça só. E aí começa o círculo da mágoa. Ou eu tenho um sócio e eu criei uma regra de que esse sócio não pode me roubar. Ele tem que ser honesto. Só que se esse sócio me rouba, é uma regra executável ou uma regra não executável? É uma regra não executável. Para ele. Para mim é executável. Para ele não é executável. Só que se eu me apego, que é uma regra executável para ele, eu fico presa na mágoa. Então, nessa história toda aqui, é por isso que eu deixei esse slide aqui para vocês verem, ficarem vendo. Nessa história toda aqui, quando a gente entende como nasce uma mágoa, que é assumir a afronta em termos muito pessoais.
e o passo 2 que é feito, tá? Primeiro, eu acho que é muito pessoal. É pessoal comigo. Então tá. Mas eu criei uma regra, uma regra que a pessoa não é executável. Uma regra não executável, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui de que eu criei a regra de que o meu sócio não pode me roubar, tá? Se eu crio essa regra e ele me rouba, eu vou achar que é uma coisa pessoal. Se eu acho que essa regra é uma regra executável, aí eu vou achar que é pessoal. Só que se ele me rouba, não é executável para ele. Então, se ele me roubou, ele não me roubou só de mim. Ele ia roubar da Dayana, ele ia roubar da Joana, ele ia roubar do Pedro, ele ia roubar do Marquinhos, entendeu? Porque para ele essa regra não é executável. Então, se o meu marido me traiu, e essa minha mágoa com ele me traiu com uma outra mulher, ou com outro homem, sei lá, me traiu, e eu criei a regra de que não pode trair, essa é uma regra executável ou não executável? Se ele me traiu, é uma regra não executável. Então, quando eu entendo que não é executável, eu consigo ver isso como impessoal e não pessoal. Aí a mágoa se quebra. A mágoa fica viva com esses 3 pilares. Eu assumo uma afronta em termos muito pessoais, ou seja, ele só fez isso comigo, ele não faria isso com mais ninguém, só comigo. Eu vou culpar ele como eu me sinto, então ele me traiu, eu me sinto traída, eu me sinto sozinha, eu me sinto abandonada, e a culpa é dele que eu tô me sentindo desse jeito. Só que vamos combinar aqui, de forma racional aqui, né? Que ninguém é culpado por como a gente se sente, né? A gente que escolheu se sentir aquilo. E a pessoa não tá dizendo, eu quero que tu se sinta sozinho, eu quero que tu se sinta abandonado. Não, a pessoa não tá falando isso. É tu que tá se sentindo. E o passo 13, então, de criação da mágoa é a história que eu conto referente à mágoa. Então, quando a gente consegue quebrar esses 3 pilares, é quando começa a entrar o tal do perdão. E aqui estão as minhas anotações para eu não ficar contando um monte de história aqui e ir direto ao ponto, porque essas coisas que eu peguei aqui, gente, para falar sobre isso, eu peguei de alguns artigos científicos e eu achei bem interessante, eu fiquei estudando sobre isso hoje, tá? Perdoar, gente, abrir mão dessa mágoa que tá aí, ó, que tá aí os 3 passos de como ela é construída, é uma escolha, não é uma obrigação. Eu não sou obrigada a perdoar. É uma escolha. E eu falei no começo também, né, que o perdão não é pra pessoa que afronta. O perdão é pra gente. E quando a gente tá preso nesses 3 pilares aí, tá? Que eu assumo a coisa como pessoal, eu não vou conseguir perdoar a pessoa se a pessoa não vir pedir perdão pra mim. Porque eu acho que a culpa é dela. Olha ali 2. Culpa o autor da afronta por como você se sente. Se ele não vir me pedir desculpas pelo fato de eu estar me sentindo sozinha, eu não vou perdoar.
simplesmente porque eu tô presa nesses 3 e eu culpo o autor da afronta para como eu me sinto. Só que ele não vai me pedir desculpa. Isso não vai acontecer. Na maioria das vezes isso não acontece. E aí eu tô colocando todo o meu poder na mão de uma outra pessoa porque eu quero que ela venha me pedir desculpa. Aí tem uma coisa interessante que eu peguei aqui, ó. Ó, quem falou isso aqui, vou botar o nome do cara aqui. Pra vocês terem. Aqui, ó. Esse cara aqui. Ó. O doutor Fred Luskin. Ele é fundador do projeto Perdão da Universidade de Stanford. Ele diz que precisamos de 3 pré-condições antes de estarmos prontos para perdoar. Então tá, tu tem tua história aí da tua mágoa, que tu já identificou, embora eu acredito que quando a gente já olha aqueles 3 pontos que eu mostrei antes, como nasce a mágoa, quando tu começa a entender de fato aquilo, fica muito mais fácil tu conseguir perdoar, porque tu entendeu que foi tu que criou aquilo, sabe? Que daí tu entendeu que tu criou uma regra que para aquela pessoa não é executável, uma regra não executável para aquela pessoa. Aquela pessoa não consegue não trair, ela não consegue não mentir, ela não consegue não enganar, ela não consegue não beber, ela não consegue não ser responsável, enfim. Não importa, é uma regra não executável para ela. Então quando tu entende isso, tu já consegue entender que tudo que aconteceu não foi pessoal para ti. E fica muito mais fácil. Mas beleza. Vamos imaginar que tu passou por aquilo e mesmo assim tu continua preso com a história de, com a dificuldade de não conseguir perdoar essa pessoa. E quando é uma coisa muito antiga, uma mágoa muito antiga, é natural que seja mais difícil mesmo. Por quê? Porque tu tava numa outra época da tua vida, porque tu não tinha o amadurecimento que tu tem hoje, e muitas vezes é uma mágoa que a gente traz lá da nossa infância, nossa, minha mãe preferia muito mais o meu irmão do que a mim, então eu tenho uma mágoa dela até hoje, e por causa disso hoje eu tenho vários problemas de relacionamento, ou o meu pai era muito frio, o meu pai não dava atenção, ele batia na gente, ou meu pai bebia, eu só lembro só dele, eu tô criando essas coisas, tá, gente? Isso não aconteceu comigo, tá? Só fico lembrando dele bêbado em casa, batendo na gente e tudo mais. Então eu criei uma mágoa. Quando eu tinha 6 anos. Sei lá. Certo? Beleza. Aí agora, aos 50 anos, tu percebe que tu quer perdoar. Aí a gente vai nisso que o Dr. Fred Luskin explica então as 3 pré-condições antes de estarmos prontos para perdoar. Tem 3 coisas que tem que fazer, eu anotei aqui para te falar. E se tu tem papel e caneta e puder anotar, anota, tá? Primeiro, saber como você se sente a respeito do que aconteceu. Não só a história que tu conta, mas como tu se sente. Eu me sinto... A minha mãe preferia o meu irmão. Então ela dava tudo pro meu irmão e eu dava tudo pra mim. Então eu me sinto desamparada, eu me sinto triste, eu me sinto sozinha. Então escrever como tu se sente é o primeiro passo para te ter clareza. O 2, ter certeza sobre a ação que o fez sofrer. Tenho certeza que a minha mãe preferia o meu irmão porque quando ela só tinha dinheiro para comprar um brinquedo, ela comprou o brinquedo só para o meu irmão e deu para ele de presente, não deu para mim.
Então eu tenho certeza, foi essa ação que fez eu sofrer. Então aí tu lembra da ação que fez. E segundo, então, o Dr. Fred, o terceiro passo, o primeiro, tu precisa ter o primeiro e o segundo para fazer o terceiro, tá? Então ficou claro o que é o primeiro? Primeiro, saber como você se sente a respeito do que aconteceu. Segundo, ter certeza sobre a ação que fez você sofrer. Aí vem o terceiro. O terceiro é partilhar sua experiência com uma ou duas pessoas de confiança, pelo menos. Então agora que tu sabe como que tu se sente e tu tem certeza de qual foi a ação que fez você sofrer, você vai partilhar com uma ou duas pessoas. E ele fala aqui ainda, ó, se você não reuniu essas pré-condições, o perdão terá que esperar. Não precisa ter pressa. Quando estiver pronto, o perdão será fácil e profundo. Segundo ele, que é estudioso sobre isso, então, para conseguir perdoar, tu tem que passar por esses 3 passos. E a partilha, gente, não é contar uma história. É falar como que tu se sente e qual foi a ação para pessoas de confiança. Se tu não tiver nenhum familiar ou amigo de confiança que tu possa contar, tu pode escolher um terapeuta para fazer isso. Se não puder, não tem ninguém, nenhum amigo, não tem nenhum familiar de confiança ou não tem acesso a um terapeuta, tu pode contar de forma anônima em chats na internet. Isso. Mas o passo 3 ele é essencial. Porque quando tu fala, tu fica com mais clareza em relação a isso. Agora, uma outra coisa, tá? Que eu vi de um dos estudos do Dr. Fred, tá? Que eu achei bem interessante. A gente fez até uma meditação na última vez, que é da... Deixa eu só tirar aqui. Para de compartilhar. Uma meditação bem legal sobre o perdão, tá? Que tá lá no final da live golpista do Tinder. Ela é bem profunda, tá? Aqui, o que ele sugere, tá? É simplesmente tu fazer 3 respirações profundas, ou seja, para ficar em estado de presença. Duas, respiração. Três respirações profundas. Aí, segundo o Dr. Fred, tu vai se imaginar em um lugar da natureza confortável, um lugar da natureza prazeroso, que tu se sinta bem, onde tem um cenário lindo. Pode estar alguém da tua confiança contigo lá. Mas se imaginar e se colocar em um cenário muito bonito da natureza, preferencialmente. Que tu se sinta seguro e que tu se sinta bem. Em meio a esse cenário, tu vai fazer uma pergunta. E a pergunta é: o que eu posso fazer para solucionar essa dificuldade? É só isso. É lançar a pergunta. E ele disse também que ajuda quando tu imagina nesse cenário da natureza um calor no peito. Então tu vai imaginar esse cenário e vai sentir esse calor no peito. Então, cada vez que vier sentimentos relacionados
a essa mágoa, faz isso. Simplesmente respira 3 vezes, se coloca nesse lugar da natureza, imagina esse calorzinho no peito e essa pergunta: o que eu posso fazer referente a essa dificuldade? É simples assim. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu já fiz muita coisa espiritual, muitas meditações longas, não estou dizendo que não resolva, e resolve e ajuda, sim. Só que eu tinha a sensação de que eu já estava livre de situações de mágoas muito antigas. Que eu já estava livre. E eu fui descobrir no EFT, quando é a Lima que eu faço, que eu não estava livre. E eu acho que eu dei uma mascarada por achar que eu estava livre, justamente porque eu meditava e eu ficava só naquela coisa da meditação. Nada de errado, e é incrível porque eu amo meditar, me coloco nos lugares, né? Só que quando eu entendi de forma racional isso que eu tô trazendo que eu trouxe para vocês sobre os pilares da mágoa, e eu entendi que aqueles pilares, exatamente os 3 pilares eu tinha seguido, é por isso que eu tinha me magoado, e que eu tava dentro da minha casa mental, deixado um espaço valioso, poderoso e profundo, que é tipo uma suíte master, para minha mágoa morar e tomar banho na minha banheira quentinha, com espuma, que nem eu mesmo tenho tempo de fazer isso, mas a mágoa tava lá fazendo, de boas, de férias, na minha casa, na minha melhor casa, que é a minha mente. Foi aí que eu consegui agir, porque eu comecei a ver essas coisas. Então o que eu comecei que eu comecei a fazer? Cada vez que vinha a imagem mental na minha cabeça relacionada a alguma mágoa que eu possa ter do passado, em especial, que às vezes volta, eu vou numa outra caixa de pensamento e troco essa imagem. Por exemplo, tem uma imagem antiga que me remete a abandono, que às vezes aparece. Aí eu pego uma imagem que eu tenho antiga do meu pai me levando para comer pastel, e aquilo era um momento muito feliz para mim, porque não era uma coisa muito comum a gente sair para comer pastel, ainda mais só eu e meu pai. Era um momento precioso e valioso para mim, aquilo. Eu me sentia querida, eu me sentia feliz, e ainda comer um pastel. Hoje eu não como pastel, né, gente? Nem a palma, tudo bem. Mas naquela época, naquele momento, era um momento feliz. Então, quando vem coisas que é antiga, que eu percebo que tá vindo na minha mente agora, eu troco essa imagem por uma outra imagem também antiga de um momento feliz, como essa que eu fui comer pastel com meu pai. Então, essas imagens antigas, elas começam a diminuir. E quando a gente entende aquele triângulo dos 3 passos da mágoa, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Gente, é muito escancarado que é a gente que criou o negócio, não foi a pessoa que fez. Por mais que a pessoa tenha feito algo muito grave pra ti. Há anos atrás, né? Aquilo aconteceu anos atrás, só que só fica presente hoje se tu continuar alimentando esse triângulo aí. Eu assumo que a afronta é pessoal, que a pessoa fez só para mim. Ela nunca mais fez para ninguém, fez só para mim, porque é comigo, porque eu fui a escolhida. Eu culpo ele ou ela em como eu me sinto. E aí eu vou criar uma história em relação à minha mágoa, eu vou contar essa história repetidas vezes. Só o fato de perceber isso e depois perceber que eu tinha uma regra não executável para aquela pessoa, era uma regra não executável,
Para aquela pessoa era uma... Opa, não era isso que eu queria fazer. Eu queria tirar aqui, ó. Que para aquela pessoa era uma regra não executável, eu fico livre. E aí eu consigo perdoar. Eu consigo não ficar presa à mágoa. Porque o perdoar, gente, significa que eu tô assim, ó. Ó, os três pontinhos da mágoa, tá? Eu levei pro lado pessoal. Eu culpo o autor da afronta em como eu me sinto. Então eu pego e seguro. E eu fico presa. Eu fico presa na minha história, que eu conto em relação à minha mágoa. Aí eu fico presa nisso. Aí eu não consigo perdoar. A mágoa é minha, ela é minha, e muitas vezes eu pego ela, eu coloco num lugar lá, que nem eu tô vendo, mas ela tá lá. Então, quando eu perdoo, eu faço isso aqui, ó. Eu não preciso mais segurar essa mágoa. Pronto. Eu vou esquecer do que aconteceu? Não. Eu não vou esquecer do que aconteceu. Porque faz parte da minha história, porque aquilo foi a minha história. Então perdoar não é esquecer. A gente aprende com as coisas boas e ruins. E vou te falar, a gente aprende mais com as coisas ruins do que as coisas boas. Porque é coisa ruim que faz realmente... Gente, é coisa ruim. Se tu coloca a tua mão no fogo, ela queima, tu vai botar a mão no fogo de novo? Não, porque queimou. Tu aprendeu. Tu aprendeu. Então olha que poderoso tu ter isso aqui. Às vezes tu tá carregando isso durante um tempão. E olha o esforço que faz. Eu tenho que ficar com a mão fechada, né? Parece leve, mas quando eu tô um tempo, você já começa a ficar pesado. E aí quando eu simplesmente entendo, eu faço isso aqui. Só que eu só posso fazer isso quando eu entendo. Então essa coisa de eu vou punir o outro, não vou perdoar. Bem capaz que eu vou perdoar. Honestamente, gente, o outro, ele tá vivendo a vida dele. O outro tá lá. Não vai fazer a menor diferença na vida dele se tu continuar com a tua mágoa ou não. Não vai mudar a vida dele. Agora, se tu fizer isso aqui, vai mudar a tua vida. Porque não é sobre ele, não é sobre o autor. É sobre tu. É sobre a gente. E o mais interessante é que quando a gente consegue, quando a gente entende esses 3 pontos que eu falei da mágoa, e a gente consegue soltar, a gente para de ser a vítima. A gente se torna o herói. E o meu convite aqui é para que tu seja o herói. E não mais a vítima. E quando tu contar a tua história da mágoa, conta sob outra perspectiva. Com a perspectiva de quem aprendeu uma lição valiosa e poderosa, e com a perspectiva de quem é o herói e não a vítima. Porque tu não é vítima da pessoa que criou a afronta. Tu é vítima de ti mesmo. Porque foi tu que escolheu levar pro lado pessoal. Foi tu que culpou o autor da afronta. Foi tu que criou uma história em cima do que aconteceu. E aí tu pode me dizer, não, mas peraí. Eu fui violentada. Eu fui traída. Eu fui roubada.
Eu fui, não sei mais o que pode ser, o que é mais que isso. Foi. E isso aconteceu. Só que a história que a gente conta em cima disso é só uma história. Voltando pra cá, gente, porque eu não sei se vocês captaram o quanto que isso aqui é poderoso. Isso aqui, gente. Como nasce a mágoa. Eu assumo a afronta em termos muito pessoais. Eu acho que aquela pessoa fez pessoal comigo. Foi só comigo. Muito raramente alguém faz algo pessoal, gente. Porque a pessoa que faz algo, alguma coisa, se a pessoa te rouba, por exemplo, se a pessoa te trai, não é sobre tu, é sobre ela. Foi tu que traiu? Não foi, né? Foi ela que traiu. Entende o que eu tô querendo dizer? Aí tu assume aquilo como uma coisa muito pessoal. Só que tu cria uma regra não executável para aquela pessoa. Ela não consegue executar a regra não roube. Porque ela rouba. Então é uma regra não executável para ela. E tu levou pro lado pessoal. Aí depois vai culpar a pessoa por como você se sente. Agora eu me sinto traída. Mas a pessoa não te falou, eu vou te trair. Não. Se a pessoa te roubou, é porque é assim que ela pode ser. Ela é assim. E se ela te roubou, ela roubaria outra pessoa também. Se ela te traiu, ela trairia outra pessoa também. Não é pessoal contigo. E o terceiro é a história que tu fica contando sobre a mágoa. Porque quando a gente fica contando a história sobre a mágoa, a gente cria a nossa própria história. A gente cria um conceito por trás. E normalmente é só um conceito. Ficou claro, gente, para vocês esses conceitos? Quando a gente consegue entender isso, gente, quando a chave vira em relação a isso, a gente recupera o nosso poder de volta. O nome dessa live poderia ser Recupere Seu Poder. Porque perdoar é sobre trazer o poder de volta. E lembra que não é sobre perdoar a pessoa. É sobre se libertar da mágoa. Que eu já li nos estudos, que eu tenho estudos, e muitos de vocês já sabem. Inclusive tem vários livros falando sobre isso, sobre emoções e doenças. Então imagina a mágoa, quanta coisa tem. Eu vi estudos sobre doenças cardiovasculares, câncer, fibromialgia e tudo mais. Que bom, Patrícia, que agora isso ficou claro pra ti. Porque quando isso fica claro, fica tudo muito mais fácil. Então, abrir mão da mágoa e pegar de volta o poder que é teu e que tu deixou com aquela pessoa, que tu largou naquela pessoa. É ser a heroína e não ser mais a vítima. O meu convite é que tu se sente nessa cadeira, na cadeira da heroína e não na cadeira da vítima. E se tu porventura escolher sentar na cadeira da vítima, que ela more na tua casa por poucos dias, que tu cobre um aluguel diário e não faça um contrato com prazo indefinido. Não entregue para a vítima o melhor espaço da tua casa. Tem coisas muito melhores para te acomodar na tua suíte master, na tua área de lazer, do que mágoa.
Se tu for sentar na cadeira de vítima, coloca um prazo final. Porque às vezes a gente precisa passar pela cadeira da vítima. Eu não tô dizendo que nunca sentareis na cadeira da vítima, não, mas dê um prazo. Se aconteceu algo recentemente, eu vou chorar durante uma semana. Decidi que durante uma semana eu vou ser vítima, sim, vou falar mal, vou não sei o que lá, dar um prazo de uma semana, que é uma semana, tu vai sair da minha casa. Porque eu não vou ficar nessa posição de vítima durante mais tempo. Eu vou voltar com o meu poder de volta. Lembra, a tua mente é a tua casa e tu deixa morar nela quem tu quiser. A mágoa ou o poder. E olha de novo cada cômodo, vê para quem tu andou alugando os cômodos e checa os contratos. A casa é tua. Tu aluga para quem tu quiser. Tu pode refazer os contratos a hora que tu escolher. Dá uma olhada nesses contratos. Não larga ele na mão de nenhum advogado. Seja tu mesmo a pessoa que administra os teus contratos, dos teus cômodos, da tua casa, que é a tua mente. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite para vocês.